Bem-vindos mais uma vez a Conversas de Ribatejo. Estamos com o painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro e também com o engenheiro Luís Mira. O engenheiro Luís Mira, que é o administrador do CNEMA, administrador executivo e também secretário-geral da CAP. A propósito desta presença, tal como ano passado, a Feira Nacional de Agricultura, que este ano começa no dia 7 e vai até ao dia 15 de junho. Engenheiro Mira, para começarmos e dar pontapé de saída nesta Conversas de Ribatejo, estamos no Ribatejo, estamos com a Feira Nacional de Agricultura, também Feira do Ribatejo. Como é que está esta feira para este ano? O que é que se prevê que venha a ser a feira deste ano? Boa tarde a todos. Esta feira prevê-se, desde que nós estamos em funções, este Conselho de Administração começou em 2003, a maior feira que nós organizamos. E penso que posso dizer também, desde que a feira existe, porque a feira, se fosse realizada no antigo campo Emílio Infante da Câmara, ela é muito mais reduzido o espaço do que é lá em baixo, portanto eu arrisco-me a dizer que é a maior feira em termos de ocupação de espaço que foi organizada alguma vez. A agricultura está a atravessar um momento positivo, às vezes até um momento eufórico demais para aqueles que estão de fora do setor. Eu acho que isso se reflete na feira. Para isso contribuiu, por exemplo, a presença do setor florestal. Há muitos anos que não estava, digamos, com as três fileiras presentes, a fileira do pinho, a fileira do eucalipto e a fileira da cortiça. Um desenvolvimento grande de uma estratégia que tivemos há anos atrás no pavilhão destinado aos consumidores, que chamamos Prazer de Provar. A feira é uma feira com um código genético agrícola, mas que tem uma vertente cada vez mais importante destinada aos consumidores, a mostrar-lhe os novos produtos, a dar-lhe a conhecer produtos já confeccionados com o show cooking ao vivo, a apresentar os melhores produtos que se confeccionam a Portugal e que vão a concurso. Nós temos desenvolvido muito os concursos, há neste momento 12 concursos, vão ser apresentados este ano e, de alguma forma, vamos lhe dar notoriedade àquilo que chamamos o melhor dos melhores. O melhor dos melhores que passa pelos concursos vai ter uma distinção com uma placa que vamos dar aos expositores que estiverem lá e que tenham esses produtos, de forma a que o consumidor, quando lá vai, que identifique essa plaqueta, saiba, bom, não há dúvida que este é um produto de grande qualidade. Todos os produtos são portugueses. Todos são portugueses. Nós só fazemos concursos com produtos com denominação de origem ou identificação geográfica protegida. Portanto, temos esse cuidado e depois, dentro desses, fazemos aqueles, são escolhidos aqueles que têm melhores características, que se distinguem dos outros. E a esse atribuímos um prémio que chamamos o melhor dos melhores. Este ano até os visitantes que forem à feira vão ver logo no hall de entrada, existe um stand onde estão apresentados. Neste ano vamos destacar mais o concurso dos azeites, mas onde estarão todos os 10 ou 12, são os 12, são 12 concursos, são 12, a melhor dos melhores que foram apresentados na feira. De também destacar que o concurso nacional de vinhos engarrafados, que faz parte da Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, foi ontem atribuído os prémios no Porto, ultrapassou os 1000 vinhos. Vê-se muitas vezes muitos concursos, não sei quantos vinhos, mas são vinhos de 50 países, de 60 países. Estes vinhos são todos nacionais. Foram 1100 e qualquer coisa vinhos, todos nacionais. É um concurso que conseguimos agregar aqui não só a entidade promotora dos vinhos, a Vini Portugal, como o IVV, como a parte das organizações, e está aí, são 1100 vinhos portugueses, do qual são escolhidos os 50 melhores que são envolvidos em ação de promoções no estrangeiro, em mercados externos, e aquilo que pensamos que no futuro terá lógica é que todas as ações de promoção, fala-se muito em exportar, há programas destinados à exportação, mas temos que ver o que é que estamos a exportar e temos que ter uma forma de aferir aqueles que têm melhores condições para o fazer. E só concorrendo uns com os outros é que isso consegue. É essa a base do nosso trabalho nos concursos. Os portugueses não são muito, não estão muito habituados a esta competição. Foi difícil em algumas áreas, nomeadamente nas raças autóctones, foi difícil imprimir esse espírito competitivo, mas, sei lá, o vinho está muito habituado a concursos. O azeite, nós temos aqui um recorde que me dizem que também não há nenhum concurso nacional
nacional, portanto com azeites nacionais, nós tivemos 147 azeites. Nem em Espanha nem em Itália há nenhum concurso, que são os países de referência, que tenham 147 azeites do próprio país. Portanto, a nível mundial não há nenhum concurso como este. Volto a dizer também que são concursos feitos totalmente de nossa iniciativa e sem nenhum apoio. O Estado devia talvez olhar um pouco para isto, mas não temos. Isto é tudo feito com a nossa iniciativa, o setor privado a puxar por isto e eles são, digamos, a mostra e a mostra do melhor que temos em Portugal nestes vários setores. Temos os vinhos, os azeites, os meis, os enchidos e ensacados, os doces tradicionais, as carnes com denominação de origem, enfim, os queijos. Quer dizer que houve uma preocupação de tocar todos os setores da área agrícola e congregá-los aqui, concentrar em Santarém como grande momento nacional desses produtos. Sem dúvida, isto começou com poucos concorrentes e, veja, o azeite já vai em 147, o vinho já ultrapassou os 1000, os outros têm valores inferiores, mas estão no seu princípio e alguns deles, sei lá, o concurso dos doces conventuais não pode ter 1000 porque não há 1000, mas o concurso do bolo rei, que este ano o facto de ter ganho o concurso levou ao aumento de vendas. Essa é uma nossa preocupação. A feira e os concursos só têm interesse para quem concorre se houver um retorno no aumento de vendas. Concorrer por concorrer, isso não leva a nada. E nós temos essa preocupação, temos o cuidado de proporcionar àqueles que ganham algumas condições e se conseguirmos de futuro que isso represente uma maior venda, um contrato com uma entidade qualquer, melhor. Tentaremos fazer isso, tentaremos no próximo ano também inovar e aproveitar todos os mecanismos que existem de apoio à promoção dos mercados externos e tentar proporcionar isso. Alguns destes produtos não têm quantidades que lhe permitam vender já em termos de mercado, em condições de mercados enormes, mas tentaremos puxar por isso. É um facto também que o setor agrícola, ainda em 2013, foi o setor que aumentou as suas exportações, foi um setor que cresceu 3,8%, ao contrário do resto da economia, e eu acho que como eu disse, este bom momento da agricultura também se vai refletir na feira. Penso que aqueles que visitarem a feira vão ter essa sensação. Vamos alargar a conversa também ao painel, obviamente. Deixe-me só colocar aqui uma pergunta que tem a ver com o setor florestal. Quando disse inicialmente que era desde há muito uma oportunidade que se estava agora a manifestar da presença do setor florestal, isso em termos da agricultura portuguesa quer dizer o quê? Isso quer dizer que o nosso país tem mais vocações florestais e nós somos, por exemplo, o maior produtor de cortiça a nível mundial. Temos aqui já agora na passada quinta-feira foi inaugurada também a FICOR ali em Cruz, também a propósito disso. Sim senhora, é uma feira também regional. O que nós pretendemos é que a Feira Nacional da Agricultura, e eu acho que isso não tem discussão, é o momento em que a agricultura está na agenda política nacional e na comunicação social. E isso, os setores todos, quando perceberem isso, e as autarquias aqui da região, quando perceberem isso, a feira tomará uma dimensão, aquela que ela nunca deveria ter perdido. Os fundos comunitários que existiram nos últimos anos levaram a que as pessoas se dispersassem, cada um puxasse para o seu canto, mas eu tenho esse sonho que um dia as pessoas voltarão a juntar-se, e a crise às vezes serve para isso, e a fazer desta feira, por um lado, aquilo que ela é e a sua gênese, a feira do Ribatejo. Mas o problema é que hoje o Ribatejo o que é isso, não? Foge da feira. Ou por outra, criou realidades diferentes, criou as suas iniciativas. Eu acho que ninguém está contra essas iniciativas, elas são legítimas e são de louvar, mas quando perceberem que se juntarem todos e se todos juntos representarmos o Ribatejo à dimensão nacional, todos temos a ganhar com isto. E está-se a lembrar de que entidades ou de que pessoas ou que Estou-me a lembrar dos agentes que fazem as feiras aqui pelo Ribatejo, que são as câmaras que nesta altura fazem todas uma feirinha na terra deles e que eu não critico, acho que devem fazê-lo, mas não impede de se aproveitar esta montra que é a Feira do Ribatejo, Feira Nacional da Agricultura, para promoverem aquilo que têm, para, do ponto de vista mediático, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista político,
de podermos apresentar o Ribatejo no seu máximo expoente. Aliás, já há exemplos disso, a Fersan e bem integrou a Feira do Ribatejo e hoje penso que tem uma notoriedade bastante maior do que tinha quando estava isolada. Não estou com isto e quero deixar isto muito claro, a dizer que as localidades que fazem as suas feiras da sua terra acabem com ela. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que tragam o que têm de melhor e o que têm para mostrar ou vender ao país, passam pelo recinto do CNEMA nos próximos 9 dias, espero eu, sempre acima de 180 mil pessoas. O ano passado foram 187 mil, portanto não estou... É manter os números do ano anterior. Se as condições meteorológicas forem normais, eu penso que será o que se vai passar, e isso é uma oportunidade que o Ribatejo tem que aproveitar. É só aqui que eu queria chamar a atenção. O recinto é grande, vem cá todos, a feira está num crescendo, este ano está no ponto máximo daquilo que nós conhecemos e desde que estamos na organização que o fazemos, é aproveitar, e a feira é uma feira agrícola, essa é a sua gênese, é o seu código genético e é assim que continuará, mas é uma feira do Ribatejo. Aliás, a administração tem esse cuidado de preservar e de incentivar todas as situações que caracterizam o Ribatejo, todas as suas tradições, todos os seus costumes. Esse para nós é um ponto intocável e continuaremos a fazê-lo. Agora, verificamos na realidade que aqueles que são do Ribatejo, enfim, acham que é melhor terem a sua realidade sozinhos. Não estou nesse sentido. Não estão nessa linha, não. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar o engenheiro Mira. Este ano temos aqui o Rui Barretos, que o ano passado não pôde estar presente por motivos profissionais, teve que se ausentar para o estrangeiro, o que naturalmente vai dar um contributo mais importante ao programa, com toda a certeza. Sem dúvida. Mas agarrando na intervenção que o engenheiro Mira e dando um exemplo da valorização das potencialidades que a Feira Nacional da Agricultura tem para a produção dos produtos locais e nacionais, queria dar o exemplo, e bem significativo, daquilo que a Almeirim deve ao pavilhão da adega de Almeirim, que durante anos, cá nesta velhinha de 51 anos de palha, durante 20 ou 30 anos ali teve a promover, é hoje um sucesso, a culinária de Almeirim, que adquiriu através da Feira Nacional de Agricultura. Outro facto importante foi um dos meios importantes para a antiga Cloc, hoje a Unicer, se servia dos milhares de visitantes que vinham a Santarém e aqui despejava enormes quantidades de promoção dos produtos, e foi assim que ela aderiu e desenvolveu as suas marcas. Isto é para referir aquilo e potenciar o que a engenheiro Mira estava a dizer, quando agora vamos comemorar no dia 7 de junho a abertura dos 51 anos da Feira Nacional de Agricultura, 51 anos, e já agora 61 do Ribatejo, e além do mais tem 20 anos de cinema, que é um ponto importante na transição conturbado e complicado que todos esses acontecimentos já é a história, mas de qualquer maneira é bom referir como é que uma feira que quando em 2003 esta administração tomou conta dela, tinha um excesso de pessoal, tinha o parque sem licenciamento, aliás o Rui Barreiro sabe isso melhor do que ninguém, foi ele o trator do assunto, estava em uma sociedade em risco de dissolução, tinha um passivo de 11 milhões de euros e tinha dívidas a fornecedores de curto prazo dos 2 milhões de euros. E a pergunta é esta, ao Sr. Engenheiro Mira, como é que é possível, nos constrangimentos que estamos todos a passar, que a feira tenha o maior número de expositores, como referiu, e também gostaria que salientasse o novo salão, que é Portugal Sou Eu, que é hoje o tema importante da ligação política e da projeção da feira ao nível nacional. Sim, senhor, mas eu antes não posso deixar de referir isto, até porque está aqui o Rui Barreiro connosco. O CNEMA e a feira deve muito ao Rui Barreiros enquanto Presidente da Câmara, que nos ajudou em tudo o que era possível, desde a legalização do espaço que não existia, à resolução de um conjunto de problemas muito complicados que existiam, até a encontrarmos a solução, que não foi fácil, e tivemos essa oportunidade, trabalhámos para isso, mas tivemos sorte de conseguir
resolver financeiramente todos esses problemas que existiam, com uma situação que todos conhecem, que foi a venda de 2 terrenos a um construtor que fez lá o Retail Park e que dessa forma permitiu ao CNEMA limpar todas as suas dívidas que tinham, que eram muitas, exatamente nos montantes ainda um bocadinho acima desses que referiu, e só assim é que foi possível. Sem a ajuda do Rui Barreira enquanto Presidente da Câmara, isso não tinha acontecido. Como é que a questão dos expositores, porque é que aumentou? A feira tem vindo num crescendo nos últimos anos. Ela o ano passado cresceu, tinha uma dinâmica. A feira do ano seguinte resolve-se quase no ano anterior. Quando aquilo corre muito bem, as pessoas querem logo ficar. De uma maneira geral, as feiras e a economia está na situação que todos conhecemos. E as pessoas veem aqui na feira uma oportunidade de negócio. E uma oportunidade com um pouco risco. Porquê? Porque há uma quase garantia que as coisas vão correr bem e que o sucesso vem nesse contínuo que se verificou no ano anterior. A feira tem vindo a evoluir, os expositores têm vindo a evoluir. Eu acho que hoje quem visita a feira a Navá, aquilo tanto podia ser em Santarém como em Paris, como em Berlim, porque o nível dos expositores, a forma como apresentam os produtos situa-se nesse patamar. E depois, quem tem tempo para visitar a feira cá fora, também vê as raízes da feira do Ribatejo, vê umas evoluções que todos os anos, sabe, é como o símbolo da Coca-Cola, todos os anos vai evoluindo e as pessoas não se dão bem conta disso, mas é um facto. Este ano, por exemplo, vamos fazer demonstrações de maquinaria ao vivo, com as máquinas a trabalharem, com um comentador a explicar o que é que a máquina faz, de forma a que os expositores das máquinas possam apresentar aos agricultores a todas as potencialidades que o seu equipamento pode proporcionar. As máquinas hoje são muito sofisticadas, é preciso ter já muitos conhecimentos, não é o trator que tinha um volante e umas mudanças e um travão, não. Hoje os tratores têm embreagens eletrónicas, têm sensores, têm um conjunto de equipamentos, também, ar-condicionado, isso já é banal, mas um conjunto de informações e de tecnologia que para desfrutar disso ao máximo é preciso ter uma formação específica e nada melhor do que vê-lo ao vivo. É isso que este ano vamos proporcionar na feira, é uma das novidades. No espaço da feira. Quem entrar na feira vai ter... Há um pequeno anfiteatro, há um local onde isso vai fazer, tem um programa, tem tudo isso, é uma das inovações deste ano que os visitantes vão poder ver. Por outro lado, também, este reconhecimento de que a feira está num momento e o setor num momento positivo é o facto de as grandes superfícies quererem estar na feira. Este ano mais uma que vai estar presente, a própria McDonald's com a grande situação da promoção da produção nacional, todos eles vão lá para isso, vão para explicar aos consumidores que apesar da sua raiz ser uma multinacional, eles utilizam produtos portugueses e os consumidores valorizam isso. E também, aquilo como referiu, o programa Portugal Sou Eu, que é um programa, veja bem a importância que a agricultura já tem para toda a economia, que é do Ministério da Economia, não é do Ministério da Agricultura, e que tem como objetivo promover os produtos que são nacionais. E como é que se sabe se um produto é nacional? Ele tem que ter mais de 51% da sua incorporação ser nacional. É evidente que todos os produtos agrícolas são nacionais, todos os produtos com denominação de origem protegida ou IGP são nacionais e dentro dos produtos que existem no Portugal Sou Eu, 70 e qualquer coisa por cento são produtos agroalimentares. Vai haver um grande stand com 60 expositores que estão e que cumprem essas regras, com um show cooking também ao vivo e de certeza que são espaços que melhoraram, que evoluíram. Esta é uma evolução da feira face ao passado, estamos a viver os tempos atuais. A culinária ocupa hoje um espaço na sociedade que não ocupava anos atrás, veja-se nas televisões, é o Masterchef de tudo, mas não é cá, é a nível global, é nos Estados Unidos, é na Austrália, e eu digo isto com carinho, mas com uma certa piada. Quem era cozinheiro há 20 anos atrás nem sabia que era o cozinheiro, nem aparecia, nem se queria, não tinha relevância, mais, não era figura pública. Hoje um chefe é um cozinheiro, mas é um chefe, não é cozinheiro, adquiriu outro estatuto na sociedade,
os chefes bons em Portugal e noutros países são figuras públicas. E são bem pagos. São bem pagos, mas para além de serem bem pagos, são figuras públicas, são pessoas que publicamente todos os reconhecem e mesmo ao nível da sociedade, antigamente estar na cozinha, mesmo para os homens, isso era uma coisa das mulheres. Não, isso está completamente ultrapassado. Hoje é quase um estatuto, até alguns dos ministros fazem, do seu currículo consta que são gourmets e que têm capacidades culinárias elevadas. E portanto veja-se... Há dias tivemos aqui uma presidente de Câmara de um conselho aqui limítrofe que fez um almoço para 100 e qualquer coisa de pessoas. Pronto, lá portanto, está. A presidente da Câmara já... O Rui Barreiro, se passar a ser presidente da Câmara... Provavelmente o Rui Barreiro, se fosse uma feijoada, talvez conseguíssemos ainda. Mas já agora, se me permitisse... Deixe-me só acabar aqui, o certo. Portugal sou eu, e este programa tem uma campanha a nível nacional e que pretende sensibilizar os consumidores que quando virem aquele símbolo podem comprar aquele produto. Isso é muito importante para as pessoas interiorizarem isso, porque quando eu compro um produto que é português, estou a ajudar não só o meu país, mas também me estou a ajudar a mim. Porquê? Porque estou a diminuir as importações que Portugal faz, estou a meter dinheiro na economia nacional e com isso vou possivelmente pagar menos impostos no futuro e ajudar a economia portuguesa. Isto, para além de ser importante para os agricultores, é importante para todos os portugueses e essa é uma das grandes funções e dos grandes objetivos desta feira. Promoção da produção nacional. É o lema desta feira, da edição deste ano. Então, já agora, se me permite, eu retive aqui dois momentos que me parecem de facto importantes e já agora gostaria que pudesse os exemplificasse um bocadinho melhor. Disse aí que o momento da agricultura é bom, e é verdade, neste momento é bom, mas às vezes tem algum risco e o excesso de otimismo que perpassa pela agricultura e isso provavelmente será o resultado de depois as pessoas não conseguirem, ou pelo menos nessa ânsia de fazerem todos e fazerem bem, não conseguirem chegar aos objetivos e aos resultados que se prevê. E era outra questão das pequenas feiras em cada uma das localidades. E falou-se aqui na FICOR, eu por acaso estive ontem na inauguração da FICOR e de facto a Feira Internacional de Cortiça e de facto o Conselho de Cruz é efetivamente um conselho com talvez um dos maiores produtores de cortiça do país, tem naturalmente condições para fazer lá uma boa feira e a feira estava, enfim, está interessante, mas tem, em termos de dimensão, e penso que isso é que também é importante, em termos de dimensão, não terá certamente uma grande projeção. Isso não, embora a comunicação social seja às vezes, enfim, as pessoas não entendem, então não havia nenhuma televisão, embora lá tivesse um secretário de Estado na inauguração, não havia uma única televisão a transmitir nenhum programa. Isso é uma falha grave, porque era o secretário de Estado, é porque ele não tratou bem disso. Pá. Pois, provavelmente. Era para ir a ministra e entretanto no ar do rato. De qualquer maneira, mas de qualquer maneira é importante, a comunicação social também é importante e a televisão é importante para divulgar e o que era importante provavelmente era que Coruche tivesse a capacidade e os Coruche diz os outros conselhos todos e o engenheiro falou nisso, pudessem juntar um pouco daquilo que fazem individualmente em cada localidade para poder mostrar de uma forma mais ampla, com mais projeção a nível nacional daquilo que efetivamente cada um dos conselhos deste país, que são no fundo todo este país, quer dizer, o país existe porque tem pequenas parcelas e portanto cada uma das pequenas parcelas naturalmente farão um país. E era outra questão, uma vez que falou também nos fundos comunitários, o próximo quadro comunitário de apoio não tem as mesmas características que tiveram os anteriores, ele está muito direcionado também para o empreendedorismo e também para a indústria, e aqui neste caso a agroindústria seria importante, ainda não há uma definição pelo menos muito ampla daquilo que vai ser o próximo quadro comunitário de apoio, mas qual era a posição neste caso do engenheiro Mírica, portanto neste caso e até do próprio CNEMA, sobre estas três questões que eu lhe pus. Espero que não tenha sido muito complicado para a gente falar. Pois é, até porque eu também gostaria de dizer alguma coisa, mas eu acho que eu vou ser sintético. Temos aqui pano para manhã. E vou ser sintético para podermos abordar outras questões. Questão do excesso de otimismo é um facto. Para se viver da agricultura é preciso dizer às pessoas uma questão, é preciso ter dimensão económica.
As pessoas hoje acham que têm lá uma terra que era do avô ou do primo e que pegam nas coisas, largam o emprego que têm e vão ganhar dinheiro na agricultura, vão viver da agricultura. Cuidado. Primeiro é preciso ter dimensão económica naquilo que vão fazer, senão não conseguem sobreviver. Claro. Depois é preciso ter conhecimentos técnicos para ir fazer essa atividade. E também é preciso ter quem compra esses produtos que se vai produzir. Estas 3 condições no mínimo, para não dizer que se tem que ter dinheiro para depois também investir e esperar. Nos ciclos agrícolas demoram tempo, não dão dinheiro todos os meses a grande parte das atividades. Portanto, há uns setores e um conjunto de empresários que ganham dinheiro na agricultura, mas que usam tecnologia de ponta, do mais evoluído que existe no país e no mundo, que têm bancos ou capital para fazer as culturas, muitas delas com milhares de euros por hectare para serem bem feitas, e quando não são bem feitas o resultado não aparece. Um conhecimento dos mercados. Há setores que no ano o preço está muito alto, no ano a seguir está muito baixo, e terem dimensão. Se eu tiver uma pequena propriedade que é de um parente meu e que eu tenho uma profissão liberal, e largar a minha atividade e for para lá, depois cuidado. Arrepende-se. Não sei se arrepende, mas cuidado. Questão da FICOR ou de outras feiras, eu não me dirijo a nenhuma em particular, sim. A todas. Aliás, quando vinha para aqui, ouvi o anúncio aqui de uma feira que vai decorrer na mesma altura, na Zambuja. E, portanto, não há nada contra isso. Eu acho que todos têm que fazer as suas atividades. Agora, há uma coisa que é inquestionável e que o José Marcelino referiu. A FICOR estava bem, uma feira, a sua dimensão, mas não tinha lá comunicação social nenhuma. Tinha local só. Nós aqui só, sábado e domingo, teremos 12 horas de televisão, com 2 programas que vão aqui dar em direto, de animação, que não há outra hipótese, mas que vão mostrar a feira ao país todo. Que terão, nos 2 dias, o share chega às 8 da noite, que é quando aquilo acaba, com mais de 1 milhão de pessoas a verem. E, portanto, a visibilidade que têm as pessoas que ali estiverem é incomparável com qualquer outra situação. Se passarmos para o plano e queremos medir no telejornal quantas vezes vai aparecer a Feira da Agricultura, e se os expositores fizerem alguma preparação e algum esforço para mostrar as suas novidades, que não fazem, infelizmente, e nós temos um esforço enorme para saber qual é a novidade, para se criar até um lançamento nacional ou mundial de determinados produtos para se poder capitalizar isso, de certeza que chegamos ao fim da semana e são vários minutos de telejornal que têm um valor incalculável, e que para as empresas isso é extremamente importante. Passam por ali mais de 180 mil consumidores, pessoas e agricultores. Todo o setor agrícola passa por ali. Nós temos ali, durante a feira, o ano passado houve mais de 30 seminários e colóquios, este ano também. Passaram por ali, contados por nós, mais de 6 mil agricultores nesses colóquios. Portanto, o setor está lá. Os expositores que lá estão fazem negócio, vendem, e, portanto, aquilo que se consegue ali e não se consegue regionalmente é uma projeção nacional da atividade. A FICOR terá o seu caminho e continuará a fazê-lo, com certeza, não temos nada contra isso. Agora, por isso é que as 3 fileiras florestais já estão ali na feira, e penso que para o ano voltarão com mais força. Porquê? Porque não é fácil, mesmo para as grandes empresas, passarem a sua mensagem. Porque se uma grande empresa comercial quiser fazer lá um grande evento e até meter muito dinheiro, o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro não vão lá. Os ministros não vão lá, porque é uma atividade comercial. A mensagem que querem passar não é só o dinheiro que a faz. A feira permite isso. O ano passado passaram na feira, já não me lembro se foram 7, se foram 8 ministros. Este ano não deve ser muito diferente. Todos os partidos políticos passam na feira, já confirmaram este ano. A Assembleia da República, os deputados da Comissão da Agricultura, e inclusivamente penso que este ano temos a visita de alguns ministros da Agricultura de outros países, e portanto isso demonstra a dimensão que tem a feira e a importância que a comunicação social lhe dá. E o retorno para quem lá está. Bem evidente. O exemplo concreto, o objetivo é esse também. Eu penso que temos já exemplos, e temos aqui, como isto já existe há 4 anos ou há 3 anos, acho que é o quarto ano,
com a FERSAN. Nós estamos abertos a isso. A FERSAN não perdeu a sua identidade, antes pelo contrário. Isto é como a questão dos países que aderem à União Europeia e deixam de ser países. Não é verdade. A FERSAN mantém a sua identidade. Mantém, até aumentou os seus expositores. Consegue uma projeção muito maior que conseguia no local onde estava. Não perdeu nada com isso. Sem dúvida. E, portanto, é isto que eu estou a dizer. Não estou a dizer acabe-se com as iniciativas, estou a dizer traga-se o melhor que lá há, juntemos-nos e façamos uma coisa maior. Esta é a postura, e o Rui Barreiro já pertenceu ao Conselho de Administração, sabe que é legítima esta mensagem que eu estou aqui a lançar e este desafio. Eu julgo que a feira tem demonstrado uma capacidade de resiliência notável e, portanto, acho que o Conselho de Administração também está de parabéns, independentemente de quem tem corporizado ao longo destes anos esta recuperação, e, portanto, julgo que é legítimo dizer que o Conselho de Administração do CNEMA, portanto, tem feito um trabalho notável, e nota-se que, ao contrário de outros eventos que Santarém perpetuava ao longo do tempo, a feira mantém essa resiliência, e felizmente para todos nós, nomeadamente para nós que estamos aqui neste programa que até se chama Conversas de Ribatejo, é com imenso agrado que nós vemos esta pujança clara da Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, e portanto não será, digamos que, indiferente à administração ter trabalhado nesse sentido, e portanto julgo que todos nós temos a obrigação de potenciar esse espaço. De qualquer forma, a Feira da Agricultura, a Feira do Ribatejo, é o evento mais importante que é realizado em Santarém. Sim. De longe. Passou em umas vicissitudes atrozes, havia aí uma espécie de competição ou de maldição. Isso eram os imigrantes que passaram por cá. Eu gosto pouco de meias palavras, vamos dizer a verdade. Teve um presidente da Câmara, que foi Moita Flores, que atacou frontalmente a feira, e as pessoas que aderiram às iniciativas que ele fez, as pessoas do Ribatejo, tiveram a mesma postura. Ele não agiu sozinho. Exatamente. Teve por trás nunca se faz nada sozinho. Que o apoiou. E não vamos cá estar com meias conversas. Foi isso que aconteceu. E infelizmente. Essa foi uma das muitas asneiras que foram feitas. Eu também, já agora que estamos a falar nisso, para deixar claro, há aqui uma ideia que se interiorizou ao longo dos anos, que o CNEMA vivia à conta da Câmara de Santarém, e sempre foi essa a ideia. Se fizermos um inquérito aí em Santarém, de certeza que se calhar ainda é isso que vamos concluir. É um facto que estou na administração do CNEMA desde 2003. Quando o Rui Barreiro foi Presidente da Câmara, apoiou um concerto do Tony Carreira, e na Feira do Touro houve um apoio. Sim, e foi nessa altura que iniciámos os dias abertos. Os dias abertos, é verdade, eu já ia falar nisso, foi uma ideia nessa altura e mantém-se, mas vamos dizer a verdade, sem ser estas duas iniciativas, nem na altura, desde que eu lá estou, 2003, não houve nenhuma ajuda, nem €1 a mais, sem ser isso. Aumentámos o capital social. Pronto, nessa altura aumentámos o capital social. Mas deixe-me só esclarecer isto. O CNEMA paga à Câmara de Santarém as licenças todas dos restaurantes, das tascas, dos espetáculos que ali tem, que são mais de 20 mil euros por feira. Era isso que eu queria dizer, Luís. O CNEMA paga, portanto, a transformação do lixo e a recolha. Esta iniciativa é a maior iniciativa que existe em Santarém. Portanto, e tem retorno também, obviamente, retorno económico para a autarquia. A minha questão é esta: de que forma é que estão as relações com a autarquia, sendo certo que eu julgo que era importante que as relações fossem boas, mas independentemente de serem boas ou não, julgo também para os nossos ouvintes é importante perceber mas já agora deixa-me só acrescentar, não é só aquilo que diretamente a Câmara pode receber, não, os impostos indiretos que vêm pelas pessoas que vêm à feira, e portanto que do IVA e de um conjunto de atividades económicas que são desenvolvidas por isso, há também retorno que é aquele indireto. Vamos esclarecer as coisas. As relações são boas, são muito boas. Mas uma coisa são as relações, outra coisa são os atos. As relações são boas, o relacionamento com o atual Presidente da Câmara enquanto administrador é excelente. Agora, também conhecemos, e todos sabem, as dificuldades que a Câmara tem, mas temos que dizer a verdade. Portanto, estas receitas são todas para a Câmara. O CNEMA paga por semana, ou se quiserem, por mês, por semana paga 600 euros de IMI à Câmara. Portanto, é um imposto que é pago. E as pessoas às vezes, quando vão lá e pagam o bilhete, como é que se paga o bilhete? Para que é? É para isto. É para a segurança, é para a limpeza, é para todas as coisas hoje que somos obrigatórios. Só
o ano passado foram produzidas mais de 100 toneladas de lixo. Isso custou-nos 20 e tal mil euros a reciclar esse lixo. E as pessoas não têm, às vezes, ainda acham que a feira é aqui no Campo Emílio Infante da Câmara, que nada destas obrigações existia. Só as licenças dos restaurantes custam mais de 20 mil euros. Dos restaurantes e dos outros, do som e dos carroceiros, tudo aquilo que é preciso em termos de licenciamento para funcionar. E, portanto, vamos dizer a verdade. Hoje, Santarém não gasta 1 euro com a feira de Santarém, gasta 0. Não só gasta 0. Se gastasse 0 era muito bom. É que ainda recebe. Portanto, a feira é uma receita para a Câmara. E não há nenhuma má relação com a Câmara, as relações são ótimas, o relacionamento é excelente. Agora temos de dizer a verdade. E a verdade é esta que eu estou a dizer. E, portanto, nada de equívocos, desde que eu sei que há e conheço a história que me contaram e existe a situação do passado, mas desde 2013 até hoje a realidade é esta. E, ao contrário das outras regiões do país em que a Câmara ajuda o seu evento mais importante, aqui é uma receita para a Câmara. Mas deixa-me já agora... Deixa-me só para acrescentar a mais-valia. A saída da feira lá para baixo proporcionou a todos os clabitanos uma área do melhor sítio da cidade que eles nunca comentaram ou não exigem que a Câmara rentabilize. E porque se a Câmara Municipal, o tempo que andam para aí conversas de café que não resolvem nada, comentassem e responsabilizassem todos aqueles que não foram capazes de potenciar um património dentro do centro da cidade. Tem toda a razão. É o que é lamentável. Essa é que é a carga negativa, além das dificuldades que o CNEMA teve em relação ao da própria Câmara. Mas eu queria pedir ao Luís que destacasse, e o objetivo também da presença dele aqui é destacar a feira, que destacasse no programa da feira para os nossos ouvintes, enfim, na prática, o que é que nós podemos dizer que a feira, obviamente, tem todos os dias motivos de interesse para ir à feira, mas enfim, se pudéssemos dar aqui algum destaque ao programa, já que também é essa a nossa missão, é de divulgação daquilo que se passa por cá e de alguma forma chamar visitantes à feira, porque a feira é um sucesso divergente, e portanto queríamos que o Luís também de alguma forma destacasse. Vou dividir aqui os visitantes em, se forem agricultores, eu convido-os a ir à feira para aquilo que nós chamamos as conversas de agricultura, um conjunto de iniciativas que são normalmente durante a semana, porque há muitas pessoas, e é trabalho, portanto é durante a semana. Eu vou destacar uma reunião no dia 9 de junho, em que estará presente a Ministra da Agricultura e encerrar o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, em que vão ser apresentadas as decisões nacionais sobre a reforma da PAC. É o ponto alto, digamos, em termos nacionais, do que é que vai ser o próximo quadro. Vou também destacar no dia 11 uma iniciativa com os OTOCs, a contabilidade e a fiscalidade na atividade agrícola, tem já 700 inscrições e penso que atingirá as 900 ou as 1000. Será também encerrado pelo Ministro do Emprego, que virá anunciar, elas já foram implementadas, mas virá falar sobre o que é que se alterou em termos de segurança social nos agricultores, nos pequenos agricultores que fizeram as ajudas na atual campanha. Um seminário também com a importância dos jovens no futuro da agricultura no dia 11, que é um concurso organizado pela CAP, em que apura os melhores projetos de jovens agricultores para uma ida à Europa, e um concurso europeu, também com a presença do eurodeputado Nuno Melo. Depois, um encontro de biotecnologia e agricultura organizado no dia 11 também bastante importante. Eu queria só explicar isto. Parece que as pessoas podem estar a ouvir, bom, mas já disse 3 no dia 11. Não, a maioria dos dias há 5 seminários a decorrer ao mesmo tempo, nós temos 5 salas e, portanto, as iniciativas são tantas que eu próprio, que estou ali em permanência na feira, não consigo, porque sou só um, não é possível estar em 3 sítios ao mesmo tempo. De multiplicação E é tenho pena, porque algumas delas são extremamente importantes, mas esta é a dinâmica da feira, esta é tudo aquilo que se pode apreciar. No dia 13 também não posso deixar de chamar a atenção para isto, e esta é uma zona de agricultura desenvolvida, muito desenvolvida, há mais do que existe no país. Vamos ter um seminário, uma conferência dada
que tem por tema o drones na agricultura de precisão, presente ou futuro. Isto é uma empresa que vai estar na feira, que tem estes equipamentos, portanto os drones, e que tem uma aplicação e que vai ser apresentada neste seminário para a agricultura de precisão e para as adubações, para os tratamentos, para tudo isto. Portanto, estamos a falar de inovação ao mais alto nível. Muito bem, eu enquanto, obviamente, enquanto membro do setor, fico bastante satisfeito e também partilho um bocado daquela incapacidade de poder estar em todo lado em alguns dias, porque há de facto algumas das conversas são extremamente interessantes e eu próprio gostava de acompanhar algumas delas, mas julgo que a feira este ano, e o Luís Mira já referenciou isso, tem também o facto de ter na prática todo o setor primário que produz valor acrescentado nacional presente na feira. Essa mais-valia também se reflete nessa exuberância de conversas e, portanto, nós vamos ter, enfim, ao longo da feira, muito trabalho técnico. Mas para um visitante, para aquele que não é para os agricultores. Agora ainda ia destacar aqui outros que são agricultores ou apreciadores do cavalo. O cavalo tem um grande... Há feiras que dizem que são a feira do cavalo, como a da Golgã, mas atenção que aqui em Santarém as iniciativas que temos aqui relativamente aos cavalos, como por exemplo o concurso nacional da égua afilhada, não existe nenhum concurso com tantas éguas como aquele que nós fazemos aqui. Já vamos no 11º concurso nacional da égua afilhada de todas as raças e no 4º... Explique lá aos nossos ouvintes rapidamente o que é isso da égua afilhada. A égua afilhada, no fundo, isto é pena também. Às vezes as pessoas se calhar não vão ver isto porque não são alertadas para o facto. É um espetáculo magnífico assistir ali no grande ringue da feira, que todos conhecem, onde há aquela bancada grande, à apresentação das éguas, que são uma égua, 2 ou 3, portanto há as 3 categorias, uma égua só ou 3 éguas, cada uma com um póldro e a fazerem a sua apresentação conjunta. É magnífico assistir isto, normalmente é ali do meio da tarde para o fim da tarde e poucas pessoas o observam. Mas temos também... Já agora a importância do cavalo e das realizações do cavalo. Sim, já contou quantas são? É uma coisa... São 12 ou 14, desde a atrelagem, à adressagem, ao concurso nacional de modelos e andamentos do cavalo Sorraia, uma demonstração de hipoterapia com a APP e a ACDM e a Escola Superior Agrícola de Santarém, a prova morfofuncional de aptidão de toureio também, uma prova mista de traje à portuguesa e equitação tradicional, bom, eu não vou dizer todas, é melhor não dizer todas, mas já abriu o para dizer também outra situação, vai haver, tal como o ano passado, na sexta-feira, antes da feira abrir, um desfile pela cidade de pessoas a cavalo tem muito interesse. Tem muito interesse. O ano passado já juntou várias dezenas, este ano, pelo que me disse o engenheiro Pedro Torres, que é um dos impulsionadores, iria ultrapassar os 100 cavaleiros e, portanto, é também uma sensibilização, digamos, da cidade. Algumas paragens técnicas em alguns locais. Sim, já está. Tem algumas paragens. Devidamente identificados. Também, só para fecharmos aqui a questão, porque a feira é agrícola e pecuária, os concursos da raça nacional de suínos da raça alentejana e os da raça bízara de Trás-os-Montes também decorrem da feira. A raça charolesa também faz um concurso, os reprodutores Ile-de-France e um concurso que é uma exposição canina, já na 12ª edição, de raças portuguesas. Esta é no dia 10 de junho. E ainda há uma corrida de galgos no dia 15. Para as pessoas que não estão dentro deste digamos, métier, ou então também ainda posso referir, nós até temos aqui no programa ações também gostam de distrair, mas ações que chamamos destinadas ao Ribatejo. Haverá entradas e largadas de touro e mesa de torturas, haverá escolas de toureio e treinos de forcados, haverá desfiles de campinhos, corridas de campinhos, raids de velocidade, perícias e conduções de cabrestos, e ainda um desfile de campinhos e cavaleiros na cidade no dia da inauguração. Haverá depois uma área destinada aos consumidores, que se chama o pavilhão Prazer de Provar, onde estarão à disposição de todos aqueles que visitarem a prova de vinhos, de enchidos, de fruta, de tudo aquilo, de mel, de doces, também umas demonstrações de cozinha, onde será possível às pessoas provarem essas iguarias que são ali apresentadas na feira. Também é possível, como já falámos, visitar a Fersan, portanto a feira que está também integrada
na Feira Nacional de Agricultura, a Feira Empresarial da região de Santarém, e desde o ano passado, este ano é a segunda edição, a Lusoflora de Verão, um espaço de plantas que está integrado na feira e que cresceu bastante o ano passado e este ano também. Este ano teremos, como já referi, a fileira florestal, que será mais outra das atrações desta feira. Para além das demonstrações, da gastronomia, das exposições que existem, este ano teremos 500 galinhas poideiras ao vivo na feira, de uma empresa que ali está, temos os campos de cultivo com girassol e milho, temos a demonstração da maquinaria e temos tudo aquilo que as pessoas já conhecem, os restaurantes, as tasquinhas, tudo a funcionar em grande ebulição, espero eu. Portanto, em conclusão, um dia na feira é pouco para tanta feira e, portanto, aquilo que se recomenda é que se possa usufruir. E os espetáculos... Sim, nós ainda só falámos nas atividades do dia, ainda falta. E os espetáculos da noite. Sim, mas eu concordo contigo, Rui, acho que as pessoas que quiserem ver a feira têm que ir com calma e têm que disponibilizar muito tempo e alguma capacidade física para visitarem tudo. Se quiserem ver a feira toda, este ano vão verificar que ela cresceu. Ela, para aqueles que conhecem o espaço, a entrada da feira está quase encostada ao pavilhão da Culta, à instalação da Culta, portanto cresceu muito para lá e também alongou. Vão ver, as duas naves estão completamente cheias, tivemos que recusar alguns expositores porque já não tínhamos espaço, não há hipótese. Se calhar para o ano tem que começar a reservar espaço antes, nós não há possibilidades de andar a construir mais naves, ou então vir para a rua, que eu acho que vai ser uma opção muito conseguida. Este ano já alguns expositores o fizeram e eu acho que vão ficar contentes com a opção. São pequenas tendas com ar-condicionado que vão proporcionar mais contacto com os visitantes. Eu acho que é uma opção acertada. Quanto à noite, temos também para aqueles que querem animação noturna e que a feira fecha de dia, mas aqueles que trabalham depois vão se deitar. Aqueles que se querem ficar para divertir, depois temos o Pedro Brunhosa e o Comitê Caviar no dia 7. Temos aquilo que eu acho que vai ser um grande espetáculo com o David Antunes. Eu próprio impulsionei muito isto. Eu acho é um colaborador aqui da Rádio Pernas. Eu acho que às vezes aprendi na agricultura que é melhor ajudarmos e valorizarmos uma pastagem natural do que arrancarmos e pormos uma pastagem semeada, porque essa produz mais. Não, eu acho que é melhor valorizarmos e o caso do David Antunes é isso. Ele atuou várias vezes e atua sempre no palco mais pequeno, devido à sua qualidade e ao seu dinamismo. Eu, o ano passado, fui um dos impulsionadores, disse não, ele tem que atuar, mas é no palco grande e tem que arranjar um espetáculo que o justifique. Aí está, ele vai fazer um espetáculo que eu acho que vai ser extremamente interessante. Convidou alguns amigos, como ele aqui apelida, o Hermano José, a Simone de Oliveira, o Pacheco, a Vanessa, e eu acho que vai ser extremamente importante e interessante ver este espetáculo. Não sei mesmo se a estrela desta companhia, que é o Anselmo Ralph, não sei se vai aguentar com o David Antunes, com esta dinâmica que ele tem. O GNR também no dia 13 estarão na feira. Muito bem. Queria-te só destacar aqui mais algumas coisas. Vai haver um baile à moda antiga com Pedro Rodrigues, vai haver a final da melhor voz das escolas de Almeirim, vai haver sevilhanas, tunas académicas e aquelas atividades ligadas ao fado e às coisas tradicionais. Não esquecendo os 100 anos do nascimento de Celestino de Graça. Sim, também é verdade, também iremos comemorar essa data, esse efeméride no centenário do Celestino de Graça com o Festival de Folclore também no dia 7. Queria também dizer que o dia livre não será como habitual à segunda-feira, as pessoas também já aprenderam isso, terá que ser à quarta-feira e que são todos aqueles, também pensamos sempre nisso, foi na altura do Rui que procurámos esta solução. As pessoas com menos capacidades financeiras escolherão a quarta-feira, a entrada é livre e podem visitar a feira sem pagar. Essa é uma mensagem muito importante, mas eu queria que foi uma proposta do Presidente da Câmara, Rui Barreiros. Sim senhora, na altura foi os meus parabéns. Não sabia, pensei que não sabia que era, pensei que soubesse, mas eu julgo que é uma proposta honesta, simples e que tem dado resultados. Julgo que a feira fica a ganhar. Sim. E as pessoas que eventualmente têm menos condições não podem queixar-se, não vão à feira porque não têm condições de adquirir o ingresso e, portanto, é uma excelente iniciativa que felizmente o Conselho de Administração perpetuou, mesmo depois de eu ter saído lá. Mas queria também aproveitar a presença aqui do Luís Mira, que é, para além de administrador executivo do CNEMA, secretário-geral da CAP.
A CAP é a maior organização de agricultores de Portugal. Bem ou mal, é um parceiro económico ativo e, digamos assim, eu acho que bem. Exato, mas isso deixamos essas avaliações exatamente para os nossos ouvintes. No entanto, é um parceiro ouvido na concertação social, e eu julgo que também aqui para a Rádio Pernas e para os nossos ouvintes também importava ouvir o Luís Mira sobre essa matéria. Nós vivemos num país que, enfim, atravessa uma crise. Felizmente a agricultura está um pouco em contraciclo, mas as minhas questões, que já terão que ser respondidas, enfim, em quase telegraficamente face ao adiantado da hora, basicamente prendem-se com isso. Em primeiro lugar, como é que o Luís e a CAP vê o próximo quadro e, portanto, aquilo que o futuro poderá trazer não só à agricultura, mas também ao nosso país. E, por outro lado, se aquilo que se passa na concertação social... 2 horas. Exato, isso no mínimo, não é? Aquilo que se passa na concertação social, nomeadamente a discussão do salário mínimo, é ou não é importante, nomeadamente para o setor primário, para a agricultura e para a economia do país. Bom, a primeira pergunta, só para sabermos, que eu vou responder em minuto e meio, são 1000 páginas de regulamentos comunitários e é uma coisa simples. Mas é assim, no setor agrícola, apesar de haver um orçamento comunitário que foi negociado com mais 14 países do que o anterior, com mais 13 países do que o anterior e menos 14% do orçamento, Portugal ficou basicamente na mesma, aumenta ligeiramente todos os anos, fica um bocadinho acima. Dentro do cômputo geral foi uma boa negociação, assim haja a capacidade de aplicar com eficiência o quadro. Essa é que é a preocupação e para ser objetivo, o setor agrícola português, neste quadro, nos outros ainda não posso dizer o mesmo, porque não tenho conhecimento para isso, não vai haver menos dinheiro. Assim o saibamos aplicar corretamente e assim os agricultores... E há já componente nacional? E a componente nacional, nem isso também é problema, especialmente nos primeiros anos. Há 500 milhões de euros sem componente nacional. O problema nesta altura e nos próximos 2 anos não é componente nacional, é sim a capacidade da máquina do Ministério da Agricultura em analisar, aprovar as candidaturas, porque todos os anos têm aparecido 1000 milhões de investimento e os agricultores põem 70% desse dinheiro. Há aqui capacidade financeira do setor a meter e de iniciativa privada para andar, assim haja capacidade do Ministério e começa a patinar para despachar esses projetos que até agora têm conseguido. Só que eles tiverem capacidade de agilizar os procedimentos... Não, aqui estes projetos têm que ser vistos, têm que ser analisados, têm que ser controlados e têm que ser pagos. E, portanto, isto íamos a um bom ritmo, mas agora chegámos aqui a uma altura que as coisas estão a começar a derrapar um bocadinho e a demorar um bocadinho mais tempo outra vez. Isto estava num processo que os agricultores apresentavam um pedido de pagamento agora, era pago no prazo de um mês. Ontem já houve agricultores que me disseram que tinham apresentado um pedido em janeiro que ainda não receberam, portanto começamos a voltar àquilo que era, e é isso que nós não pretendemos. As pessoas também houve esta resposta do setor porque entramos num ciclo em que se apresentava despesas e se pagava. Se este ciclo se quebrar, quebra-se a confiança, isto tudo volta no instante, assim como cá chegou, rapidamente custou a cá chegar, rapidamente cai. E essa é uma preocupação. Quanto à concertação social e ao salário mínimo, o Rui, possivelmente as pessoas ou os nossos ouvintes também não sabem isto, a CAP já fez uma negociação com os sindicatos da FESAP e do CETA e já temos os 500 euros, portanto esse não é um problema para o setor agrícola. Exato, era bom dizer isso, porque às vezes... Não há essa questão. O problema na agricultura é ter pessoas que trabalhem e não o salário mínimo. Essa negociação está feita, a contrapartida também foi a abolição das horas extraordinárias a um preço mais elevado e, portanto, foi esse o acordo que fizemos com os sindicatos e para nós, para o setor agrícola, para a CAP, esta questão do salário mínimo não é um problema. Muito bem. Julgo que estamos em cima do fecho. Eu queria lembrar que esta feira não vai ter a visita de Soares Cruz e Zé Manuel Cordeiro, que nos deixaram. Eram entusiastas da feira e já que falámos de Destino de Graça, também vale a pena falar destes mais recentes. Aliás, deixa-me só dizer, eu vi há pouco a Assembleia da República na quinta-feira fez, na sexta,
na sexta-feira fez uma menção especial ao Soares Cruz. Pronto, mas eu julgo que também era a minha obrigação. Era a minha obrigação lembrar, digamos, que estes dois ilustres calabitantes que já nos deixaram e que eram entusiastas da Feira Nacional da Agricultura e colaboraram intensamente e da Feira do Ribatejo, e portanto não ficava bem nós aqui neste programa dedicado à Feira da Agricultura não os lembrarmos neste rodapé. Queremos obviamente, quer em nome do Zé Marcelino, quer do Carlos Rodrigues e em meu nome pessoal e da Rádio Pernas, agradecer ao Luís Mira a disponibilidade, a disponibilidade para estar aqui um bocadinho à conversa. É uma conversa que passa num instante. Espero que os nossos ouvintes aproveitem e, como dizia o Nelson, se aqui estivesse, façam o favor de ser felizes e até para a semana.